Salve! Hoje, em Uma Bebida e uma Conversa, ficaremos a água e pão. Hoje a ideia é falar sobre a segunda parte do Gênesis, a partir do capítulo 31. Já na parte anterior a gente tinha falado do Jacó, que aprontou um monte, teve que fugir do irmão e tirou proveito do rebanho do tio a seu favor e prejudicou o seu tio. Por isso, no capítulo 31, o que é que Jacó faz? Foge, de novo. Ele fugiu de Labão, o seu tio. No capítulo 32, o Jacó tenta comprar o perdão do seu irmão, o Esaú, porque como ele está fugindo do tio, ele acaba voltando para casa, para onde está o irmão dele. E no meio do caminho, o que acontece? Ele luta com Deus. E pior, ele bate em Deus. Duvida? Vamos dar uma olhada então na Bíblia. Gênesis, capítulo 32, versículo 26 a 28. Então Jacó estava brigando com um cara e no versículo 26, este personagem, diz para o Jacó e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, já amanheceu. Porém ele disse, o Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Isso que eles estavam brigando, e esse personagem deixou Jacó coxo, deixou Jacó manco. Versículo 27. E disse-lhe esse personagem: qual é o teu nome? E então ele disse: Jacó. Capítulo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então o versículo 28 diz que Jacó lutou com quem? Com Deus. E quem é que ganhou a luta? Quem é que ganhou na porrada? Jacó. Só ficou coxo, mas ele ganhou de Deus. Em homenagem, Deus abençoou de novo Jacó, e Jacó passou, ainda não, mas vai se chamar a partir daqui a pouco, Israel. No capítulo 34, uma das filhas de Jacó, chamada Dina, tem um encontro amoroso com um príncipe de uma cidade chamada Siquém, e ele também se chama Siquém. E o Jacó então ameaça matar o Siquém para resolver o problema, obriga que todo aquele povo daquela cidade, Siquém, os homens, passem por circuncisão para fazer uma aliança também com Deus. E o que é que os filhos de Jacó fazem? Matam todos os homens e escravizam todas as mulheres e as crianças. E eles roubam tudo que eles conseguem e saem dali. Transformam os sobreviventes em escravos. Depois de matar todas as pessoas, escravizar e roubar o que podia ser roubado, o que Jacó faz? Foge de Siquém e muda de nome, e passa a se chamar Israel. No capítulo 37, conta-se a história do filho predileto de Jacó, chamado José. E o José é vendido pelos seus irmãos, que não gostam dele, porque afinal de contas ele é o predileto de Jacó. O capítulo 38 é um capítulo perturbador, que demonstra como Deus é mau e às vezes mal de forma gratuita, pelo menos no Velho Testamento. Eu vou ler alguns versículos para ilustrar. Capítulo 38, versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Tá bom, Deus pode fazer tudo. E nesse versículo, Deus achou que era mau e matou. Legal. Um cara é mau, Deus mata. 8. Então disse Judá a Onã, outro filho dele: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. Ou seja, Onã fazia sexo com a cunhada
e não queria ter filhos com ela. E o que é que Deus fez com Onã? Matou ele também. Ou seja, praticar sexo com o intuito não reprodutivo, para Deus, é um pecado mortal. Assim como ele fez com Onã. Não à toa, se você procurar no dicionário a definição de onanismo, que vem de Onã, é masturbação. Cuidado. E o Gênesis é cheio de outras histórias absurdas, mas que não vale a pena contar todas. Então eu prefiro contar a história de José a partir do capítulo 39. Então, praticamente agora, do capítulo 39 ao 50, é onde você vai encontrar a história de José depois que ele já está no Egito. Então, o José foi vendido por um egípcio e foi acusado de estupro, ou de tentativa de estupro, pelo menos. E por isso ele foi preso. A Bíblia narra que essa prisão foi injusta, mas de qualquer maneira ele foi preso. E o que acontece quando ele chega na prisão? O carcereiro é abençoado, só porque José está preso lá. Deus abençoou o carcereiro por ser o carcereiro de José. E o José está ali preso, então não se esqueça, José é um preso. Ele interpreta o sonho de dois presos. Um preso é o copeiro do faraó e o outro é o padeiro do faraó. E a interpretação do sonho deles é que o copeiro vai ser perdoado e o padeiro vai ser morto. E aí ele pede os favores do copeiro. Não esqueça de quem te interpretou um sonho. Quando você sair daqui, me ajuda. E o copeiro falou, tá bom, beleza. Mas o tempo passou e o copeiro não fez nada. Até que um dia o faraó teve um sonho que perturbou ele. Na verdade foram dois sonhos, mas muito semelhantes. Um deles era assim: tinham 7 vacas gordas, felizes e alegres, e de repente vieram 7 vacas magrelas e devoraram as vacas gordas. E ninguém no Egito conseguia interpretar esse sonho. Então aquele copeiro, que já tinha sido acusado pelo faraó de crimes a ponto de ele ter sido preso, fala assim, eu conheço um cara que está na cadeia, já tem tantos anos, e aquele cara interpretou o sonho muito bem. Então o faraó manda chamar o José, e o José interpreta o sonho do faraó como sendo 7 anos de bonança e 7 anos de problemas, 7 anos de falta de comida, 7 anos em que a situação ia ficar ruim. E o faraó então se encantou com essa interpretação do José e faz o quê? Considera o José o homem mais inteligente do Egito e por isso entrega para ele o governo do Egito. Um cara que até o dia anterior estava na cadeia. Recebe como prêmio, por ter interpretado um sonho, o governo de todo o Egito. E a partir daí o José começa a tomar medidas, começa a tomar atitudes para evitar que problemas maiores aconteçam. O que é que ele faz? Ele passa a cobrar imposto de todos os egípcios. O que é uma atitude razoável, uma atitude moderada. Então eu sei que vai ter problema daqui a alguns anos, eu cobro imposto, recolho isso e posso resolver os problemas que vierem. Ótima medida tomada pelo José. O grande problema é que quando vieram os anos de carestia, os anos em que faltou comida, o José, ao invés de devolver para o povo aquilo que o povo egípcio produziu, o José vendeu essas coisas. Então, num primeiro ano, o José vendeu o que ele tinha estocado para os egípcios. Os egípcios, então, perderam todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todo o seu ouro, em troca de comida. Isso no primeiro ano. No segundo ano, o José recolheu de todos os egípcios todos os animais que eles tivessem. Todo o gado passou a pertencer ao faraó, por conta do pagamento pela comida que o José tinha estocado. Comida essa produzida pelo próprio povo. No terceiro ano, José então toma todos os egípcios como escravos. Ele toma todas as terras e toma os egípcios como escravos, em função de ele dar para os egípcios o que os próprios egípcios produziram. Isso por si só já é ruim, mas a história ainda é pior, porque o que o José faz com a família dele, com os parentes dele? O José dá alimento.
A família dele não sabe que ele é o administrador do Egito, porque passaram muitos anos, e os irmãos deles vão para o Egito comprar comida. E o José entrega comida, mas ele também devolve todo o dinheiro. Seria isso um caso de corrupção? O José usando a economia do Egito para favorecer a sua própria família? Mas é pior, porque o José tinha estima por um único irmão, chamado Benjamim, que era o único que não estava envolvido na venda dele como escravo. E ele exigiu que, se os irmãos deles voltassem ao Egito, teriam que levar o Benjamim. E no segundo ano foi o que aconteceu. Israel ficou muito triste de enviar Benjamim, porque quando ele perdeu o José, o filho predileto dele passou a ser o Benjamim. Mas o Benjamim acabou indo. E José, então, no capítulo 44, planta uma prova para poder acusar Benjamim e prender Benjamim. E há uma ameaça, inclusive uma ameaça de morte, e tem um sério problema. Mas no fim das contas, o José revela para os irmãos que ele é o irmão vendido como escravo. E aí ele pede então para que o pai dele, Israel, seja levado para o Egito. Para premiar ainda mais, ele manda comida, manda o dinheiro que era para pagar a comida, e ele manda tudo o que há de melhor. Ele manda um carregamento de tudo o que há de melhor para o seu pai, Israel. Mais uma vez, fazendo uso daquilo que a população do Egito produziu para beneficiar sua família, que nunca contribuiu com o Egito. No fim da história, Israel morre, José perdoa os seus irmãos e morre também. E assim acaba o Gênesis.